E começou cedo, né, essa experiência sua, porque isso foi uma experiência com o Eterno desde a sua juventude, né? Eu creio que essa experiência que você teve foi algo que ficou gravado, marcado e foi algo extraordinário na sua vida. E dentro de tudo isso, como foi a sua juventude com o Eterno? Por você ter crescido nesse lar, por você ter recebido tantas dádivas do Senhor desde pequeno, por conta da sua mãe, do seu pai, por conta do lar que você viveu, né? E aí a gente se torna jovem, né? E o jovem, ele tem as questões, né, emocionais, espirituais. Dentro disso tudo, como que foi a sua juventude com o Eterno, com a igreja, com o ministério? Como que foi isso? A minha juventude foi assim, uma benção. Eu tive essa situação com 17 anos. Tive as guerras que todo jovem passa, talvez, né? Nem todos, mas a maioria deles passam. Conflitos internos, não entendia por que eu era diferente naquele sentido. Né? Porque eu creio que Deus já tinha me separado ali para o trabalho de ministério, para a obra de ministério, para mim não me contaminar, para mim não... na escola, no trabalho. Eu trabalhei depois com um pastor. Depois que eu levei o tiro, eu vou trabalhar com um pastor na época. E aí a gente virou super amigo, era muito amigo. E ali a gente foi desenvolvendo algo ministerial também, trabalho, mas ministerial. Mas a minha juventude, ela foi uma juventude de muita busca. Quando eu, depois de 18 anos, assim, que eu começo realmente... Que até ali, você estava ali, você vai para a igreja, mas você não tem uma experiência. Eu não tinha tido ainda uma experiência mais profunda, um encontro com Deus. Era quando eu era pequenininho. Depois eu fui vivendo a vida normal, indo para a igreja, tudo, mas não tive aquela experiência. Mas a partir depois desse tiro, depois de um tempo, aos 18 anos, aí para os 19 anos, aí eu comecei a buscar ao Senhor. Buscar algo pessoal, algo que eu comecei a fazer. Então o que eu fazia? Eu comecei a ir para a igreja com esse pastor, que se tornou um amigo, que a gente trabalhou junto. Ele abriu uma igreja na época e, na realidade, essa igreja que ele abre, eu comecei a buscar por mim mesmo e chamava os meninos da igreja. Vamos pro monte orar. Então a gente ia pro monte todos os dias. Todos os dias eu ia pro monte. Eu tinha 60 e poucos quilos. Olha só. 60 e poucos. Moisés é carnudo perto de mim. Né? Olha só. Era magrinho. Jejuava todo dia. Jejum, oração. Mas também quando entrava na casa do povo, o milagre acontecia. Os demônios não suportavam. Então era uma coisa muito tremenda, mas jejum, oração, buscando ao Senhor, orando, influenciando os jovens. Por quê? Nesse cenário, eu conheci um moço, eu preguei um dia, se converteu 7 pessoas na igreja, um deles era esse moço, hoje ele está lá na Suíça, e a gente começou a andar junto, a gente começou a batalhar junto espiritualmente, e ele falava assim, nossa, a gente parece Paulo e Silas, ele ficava todo empolgado, né? É Paulo e Silas, porque a gente ia nos lugares, os milagres aconteciam, a gente recebendo libertação, gente sendo curada. Uma vez eu estava na casa de umas meninas que hoje uma delas era pastora, né? E eu lembro que a gente foi ali orar. Menino, vamos orar aqui. E aí tinha outro jovem, começamos a orar, os demônios se manifestou. Eita! E a menina fazia karatê, judô. Eu falei, esse demônio pega essa menina aqui no judô, no karatê. Tava aprendendo ainda, tava, né, desenvolvendo esse trabalho, começando ainda de cura, de restauração. E foi algo tremendo, porque a minha juventude foi uma juventude dedicada ao Senhor. Literalmente, eu dediquei a minha juventude ao Senhor. Enquanto os jovens normais, vamos colocar assim, estavam estudando secularmente, eu estava buscando, eu estava visitando pessoas, eu estava orando por famílias, eu estava discipulando pessoas, eu estava indo de casa em casa orando, ministrando essas pessoas, repreendendo o mal, declarando o poder do Espírito Santo e o Senhor fazendo coisas extraordinárias. O Senhor fazendo coisas tremendas.
tá? E quem te impulsionou a isso? Foi o próprio Espírito Santo ou foi alguém que te gerou isso? Não, foi ninguém que me gerou isso, não. Isso aí foi o próprio Espírito Santo, o impulsionamento dele na minha vida. Bom, tinha coisas normais de todo jovem que eu falava assim, meu Deus, Deus me libertou disso. Eu comecei a experimentar uma libertação individual na medida que eu ia buscando ao Senhor. Então eu ia buscando, eu sentia já coisas diferentes e ia buscando. Olha só, de tanto buscar eu comecei a influenciar os jovens. Aí os jovens começaram a ser influenciados por aquela busca e eles falavam, nossa, o Rogério, ele busca bastante, e orava e jejuava. O Dinho falava que você era insaciável. Insaciável, buscava. Eu conheci o Dinho, o rapaz que montou aqui o podcast, o Esdras, o reverendo Esdras, o nosso X-Men, o Dinho, eu conheci ele era novo também. Foi meu professor de escola bíblica dominical nos cultos de domingo, no domingo. E a gente ali começou a caminhar junto. Depois eu comecei jovem, dirigir cultos da tarde. Então eu comecei a dirigir os cultos na igreja à tarde. Então a minha juventude, ela foi uma juventude dedicada ao Senhor, de buscar, de orar, de jejuar, de clamar, sabe, de estar na presença de Deus. E assim, claro, como todo jovem ali, muitas vezes caçando o seu destino, buscando o seu destino, mas eu nunca esqueço um dia, num culto à tarde, eu ali, uma irmã falou assim para mim, Rogério, eu te vejo você pregando para multidões, eu vejo você pregando para mais de 300 mil pessoas. E teve um pastor que foi lá, que eu nunca esqueço, assim, ele falou assim para mim, você será um mestre da palavra, olha só. Você será um mestre da palavra. Deus te colocará nos lugares altos. Olha, o inimigo fez de tudo para te matar, mas ele não conseguiu. Quer dizer, desde que tinha 18 para 19 anos ali, culto à tarde. Quer dizer, queridos, Deus sabe o nosso destino. Deus sabe quem você é. Deus sabe aquilo que você carrega. Então a minha juventude, eu me dediquei ao Senhor, eu me entreguei ao Senhor e eu ia de casa em casa, as pessoas que Deus preparava para a gente orar, para a gente estar junto, para a gente caminhar, para a gente buscar, e era coisa sobrenatural que Deus fazia. Coisas assim que ficaram marcadas na minha vida. No entanto que esse moço Júnior, toda vez que ele fala, ele sempre fala dessas situações, né, que a gente viveu, de orações no monte, na madrugada, buscando, clamando. E teve vezes que eu falo assim, Deus, eu queria tanto ter dinheiro para mim poder pegar um ônibus, né? Eu tô cansado. Porque às vezes de jejum o dia inteiro, madrugada de oração, orando, clamando com as goelinhas lá, né? De tanto clamar, às vezes frio. E uma vez eu falei assim, eu preciso tanto... Lembra do tempo dos passes? Lembro dos passes. Passe de ônibus, passe, né? Passe de ônibus. Sim. Um dia eu tô caminhando ali no Monte do Cocai, eu indo para a oração junto com o Júnior. Falei, meu Deus, nos ajuda. Daqui a pouco eu olho pro chão, vejo um passe. Porque ali tinha, né, uma empresa de ônibus, mas lá do outro lado. Caminho mais um pouco, outro passe. 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 Eu achei vários passes, dava pra gente ir no monte a semana toda. Quer dizer, Deus é Deus que cumpre propósitos. Era longe o monte? Ah, eu nem sei quantos quilômetros que dá dali da onde que eu ia. Do Paravente, geralmente a igreja era na Faria Lima. Da Faria Lima até lá, uns 5, 6 quilômetros. Uma média, uma reta. Quanto tempo vocês demoravam para chegar no monte? 30 minutos, 40 minutos de a pé. Era uma caminhadinha. Era uma caminhada. Era uma caminhada. E não foi brincadeira, não.